curso Direito Previdenciário para o INSS, só que é resumão. Resumão, né? Basicão de resumão. Umas coisas. Vamos lá, resumão. A primeira resumão é sobre as coisas que caem aqui no treco do direito previdenciário para o INSS. Basicão é o CF, é o artigo 94 ou é 174 e 175, que fala da Seguridade Social e básico, né? Depois falam algumas coisas de custeio e gestão, mas o basicão. Depois tem os três que fala do RGPS também. Depois disso tem as regras, tem os três leis básicas, as três leis que caem no concurso do INSS. 8213, 8212 e o decreto 3048. Aí separando os três, é basicão, é acho que o 8423 é o custeios da Seguridade Social, sobre custeios. O 842, 8212 é sobre os benefícios. E daí isso é importante. Você tem que ler essa coisa aí dos benefícios, porque é basicamente quase tudo que cai dos benefícios. E o decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. O mais importante é ler o regulamento, porque ele que cai no. Ele também aparece as coisas dos benefícios, tem um repeteco do 8212, só que ele fala mais as coisas do RGPS. Essas coisas da Previdência, né? Daí, esse é o básico das coisas que caem, resumo das coisas que caem no INSS. Depois disso é sobre a Previdência. Um trequinho básico é que a Previdência é separada em RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Daí o basicão é que, separando os dois, é que se o cara ganha qualquer tipo de remuneração, mas ele não é um servidor público ou um de cargo efetivo, ele é a RGPS. O RPPS, o regime próprio, é só para os cargos efetivos. Daí, você pode dizer que o RGPS é o cara obrigatório, né? São os casos obrigatórios que é o foco do concurso. Daí o RGPS também é que ela tem a diferenciação entre pessoas que entram no serviço público, mas são consideradas, são contratadas pelo RGPS, né? É, tipo os cargos em comissão, chefia e assessoramento, que são contratados de fora. Eles são os empregados e também os empregados públicos, que seria o caso da pessoa que vai trabalhar no INSS. INSS. Daí também tem uma outra previdência que não cai em concurso, é a previdência complementar. Mas não cai em concurso, então não importa. Daí, depois disso, sobre o RP, o RGPS, um basicão, do que vai cair é sobre os benefícios e serviços. Separando serviços são auxílios e aposentadoria, certo? Pode separar os benefícios e serviços em seguros e de segurar beneficiários também. Os beneficiários são segurados e dependentes. Os segurados são as pessoas que contribuem e os dependentes são as pessoas que são dependentes desses segurados e que aproveitam por um tempo limitado os benefícios das contribuições deles. É tipo, o dependente é a pessoa que goza do benefício que o segurado não conseguiu usar, né? Daí os segurados são as pessoas que contribuem e os dependentes não contribuem, que só recebem. Daí tem uma separação toda dessas coisas de dependentes, né?
como é que é? O basicão é essa coisa de tem três níveis de hierarquia de dependentes, né? O primeiro é os caras que criam uma ligação que é presumida a dependência, que é a mulher ou o marido, e os filhos, esse basicão, né? Esses caras. Depois tem os caras que são tutelados, depois tem filhos tutelados. Essa coisa dos filhos também tem aquela coisa da idade e dele ser deficiente e dele ser incapaz. São extremamente importantes essa coisa de idade, deficiente e incapaz. E os carinhas depois são tipo dependentes, tutelados e outras coisas. Filhos adotados também são considerados filhos, obviamente. E depois disso tem algumas pessoas que têm dependência econômica da pessoa, tipo uma pessoa que está cuidando dos pais ou está cuidando dos filhos, cuidando dos pais, cuidando do irmãozinho, esse tipo de coisa. Daí, os segurados têm obrigatórios e facultativos. Obrigatórios é o que não importa, não importa qual tipo de emprego você tem, ou não importa também quanto você está ganhando, você tem que pagar uma contribuição para o INSS, porque todos, né, a regra que está lá na Constituição, né, todo mundo tem que contribuir para o INSS. E tem os facultativos que só contribuem se quiserem. Mas por que que eles só contribuem se quiserem? Essa coisa dos facultativos são tipo pessoas que não ganham dinheiro. Elas não ganham dinheiro ou ganham uma quantidade extremamente pequena de dinheiro, entende? Daí eles não são considerados para depender, né? Se tirasse o dinheiro tão pouco que eles ganham, nem daria nada. Os facultativos basicamente são estagiários, estudantes e donas de casa que não recebem dinheiro, que não fazem algum trabalho. Daí essas pessoas vão lá, sei lá, elas estão ganhando uma pensãozinha, ou sei lá, ou elas estão ganhando com trecoinho, sei lá, não consigo explicar. Mas elas vão lá e depositam algum valorzinho para dependente para considerar como contribuição facultativa. Daí, os obrigatórios pode separar facinho, né? Em as coisas que está na lei lá, no decreto, o trabalhadores empregados segurados. Os trabalhadores, os empregados e os segurados. O trabalhador contribuinte individual, o ser trabalhador avulso, o empregado doméstico, o empregado individual e o segurado especial, que é o carinha lá do mato e da pesca. Ah, e desses caras aqui, eles têm todos os caras contribuintes obrigatórios, têm os direitos previdenciários, certo? Os previdenciários, os benefícios previdenciários podem ser chamados de separados em benefícios e serviços. Os benefícios são as coisas que são boas, né? São as aposentadorias, os auxílios e os salários. As aposentadorias têm várias idades, dependentes, deficientes, especial. Tipo, é engraçado, porque quando eu tava lendo essa coisa de emprego segurado especial, eu tava toda hora pensando no aposentado especial. Mas são completamente diferentes, né? Porque o segurado especial é o carinha que trabalha lá no agropecuária ou na pesca. E ganha pouco, entende? Essa pessoa ganha pouco. E as regras previdenciárias não deixam ele ganhar nem fazer nenhuma coisa que ganha mais dinheiro, porque senão ele perde a especialidade de segurado especial.
E a hipótese de especial é a coisa que faz para as pessoas que trabalham com coisas perigosas que vão afetar a vida dela para sempre. Tipo, quase matam ela, né? Tipo, químicos, radioatividade, produtos, produtos metais venenosos, né? Bom, voltando a essas coisas de benefícios e serviços, ele tem os auxílios também, né? Por exemplo, a incapacidade temporária e um acidente. E tem aqueles, os queridos salário maternidade e o salário família, né? Depois disso, falando sobre segurados obrigatórios. Mas, falando de segurados obrigatórios mais ainda, você pode ver as palavras-chave dos segurados obrigatórios para você identificar eles, né? O contribuinte individual ele tem que ter uma profissão liberal. É uma profissão que pode ser considerada existente, né? O trabalhador avulso ele tem que trabalhar em intermediação de tempo, sabe? O empregador doméstico tem aquela coisa de ele só ser considerado doméstico se ele estiver trabalhando continuamente residencial, que é tipo, ou seja, tipo, o carinha, essa pessoa que está trabalhando doméstico, ela mora ela mora no local e trabalha a semana inteira lá, cuidando da casa, e depois, sei lá, no final de semana ela volta para outra casa dela. Esse é o básico, quer dizer, o mais conhecido. E o segundo é tipo uma pessoa que trabalha como doméstico, só que ela só visita a casa tipo umas 2 vezes por semana para limpar a casa. Esse é o intermitente, mas ainda é considerado doméstico. O, e o empregado que era, como é que ele diz? O que era empregado, esqueci o nome desse beneficiário obrigatório. É um empregado que trabalha intermitentemente, sabe? Para ele, não, na verdade, para ele ser considerado empregado. Falei errado. Tem um empregado doméstico e tem um cara, tem a definição de obrigatório empregado. A pessoa que é empregada, ela tem que ser considerada, agora que eu lembrei. Basicamente, a coisa do contrato é o contrato, basicamente. Esse cara que é considerado contribuinte obrigatório, chamado empregado, ele é uma pessoa que trabalha para uma empresa ou para uma pessoa microempreendedora, sozinha. Ela trabalha, ela tem contrato. Tem três coisas básicas que tem que ser para ele ser considerado empregado. Primeiro, tem que ter um contrato básico definindo o seu trabalho. Ele tem que receber pelo seu trabalho. E tem só um comentário. Não importa quanto se o negócio está indo bem ou não. Ele tem que receber pelo seu trabalho que está estipulado no contrato. E depois disso, a segunda coisa é que o trabalho não pode ser eventual. Tipo, ele não pode ser um tipo de trabalhador que foi contratado para ficar indo lá só de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando. Ou tipo, lá tem uma semana inteira que não tem serviço, entendeu? Porque esse não é considerado um cara empregado. É trabalho para sempre. O dia inteiro, a semana inteira lá. Contratado, ganha dinheiro e não é eventual o trabalho. Porque essa coisa de trabalho individual vira outra coisa, tá? Vira outro obrigatório. E o segurado especial é o carinha que mexe com agropecuária, tá? Pequeno produtor rural, pescador artesanal e extratismo vegetal, né? O pescador, essa coisa, esse especial é muito chato, né? Basicamente você só pode trabalhar com a sua família, se você contratar, só pode contratar pessoas quando for época de colheita, se você os quiser fazer algum outro serviço extra para conseguir um dinheirinho extra para a sua vida, melhorar a sua vida, você só pode, não pode ser durável, por exemplo, pode ser um hotel que dura uns 2 meses, ou sei lá, nunca pode ser para sempre, você não pode contratar pessoas por um tempo, mais tempo do que os 120 dias, você não pode pagar, você não pode ter mais, você só pode ter até comprar, ter terra de dois modos fiscais, também tem aquela coisa da pescaria. Assim, nunca, você não pode ter pescador, você não pode ter barco grande, você só pode ter um barquinho, você só pode ter
Você só pode contratar uma quantidade de pessoas, mesma coisa de contratos do empregador agropecuário. Ou seja, basicamente é o que você nunca pode ganhar mais muito, né? Agora, falando algumas das definições, mais definições específicas desses obrigatórios, né? Quem é o considerado empregado? O empregado é considerado a pessoa, tipo o INSS, a pessoa, o técnico que vai trabalhar no INSS, né? O empregado, o aprendiz é considerado empregado, sim, porque você pode achar que ele seria como um facultativo, mas não. O aprendiz é considerado empregado. É uma pessoa que trabalha dos 14 anos. Quando a pessoinha começa a trabalhar a partir dos 14 anos, ela é limitada por um contrato, ela não pode ir, ela é contra a lei, ela fazer qualquer tipo de trabalho que estão as limitações para que limitam o desenvolvimento físico e mental dela, né? Tipo trabalhar à noite, cafeteria, escola dela, sabe? E essas coisas e outras coisas, né? Mas já que ela, primeiro, ela é contratada. Tipo, o aprendiz não pode ser uma coisa, como é que se diz? Não pode ser uma coisa que não é contratado. Tem que ser legal, tá? Entendeu? Basicão. Para ser aprendiz tem que ser legal. Daí o aprendiz é contratado, ele ganha, recebe pelo que ele trabalha. O trabalho dele tá tá redigido no contrato e não é eventual, entendeu? Seja basicamente o carinha, o empregado aprendiz, todas aquelas coisas que eu tinha falado do empregado antes. O empregado também é pensado do treco do aprendiz, quer dizer, do mandado eletivo. A pessoa de mandado eletivo estadual, federal, municipal, que não tem vínculo com a própria administração pública, é considerado um empregado. É estranho, né? Essa coisa do mandato eletivo. Depois disso, sobre organismo internacional. A coisa das regras do organismo internacional, resuminho, é o básico, é que se a pessoa for contratada no Brasil, se o organismo tiver parte do Brasil, majoritária do Brasil, ou se é um lugarzinho que você trabalha em alguma organização que o Brasil faz parte, é isso aí que é o importante, só essas três. O Brasil tem que estar em algum canto desse organismo aí que você está trabalhando. Um exemplo dessas coisas são a ONU, a Organização Nacional. O que é a ONU mesmo? Organização Nacional da União do Mundo? Organização. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Caraca, eu não lembro o que é o ONU, meu. Bom, essas são as coisas básicas do treco. Tem uma parte do Brasil aí, treco. Daí a pessoa. Por que que isso é importante? Porque daí se a pessoa é considerada como um FGTS. Não, ela é considerada como um RGPS, um regime geral, tá? E ela só não é considerada se ela, tipo, estava em outro país e daí ela contratar o regime geral da outro país, né? Ela pode optar para continuar no treco do Brasil ou no do outro país. Se possui amparo previdenciário, entendeu? Daí ele sai do RCPS. O cara do organismo do exterior, organismo oficial internacional, quer dizer, pode ser também trabalhar no exterior, né? Ou ele pode trabalhar no Brasil. Obviamente, se você trabalha no Brasil, ele é um carinha do RGPS, normal. Mas se ele trabalha no exterior, são essas coisinhas, regrinhas basiquinhas que eu falei da pessoa, de quanto brasileiro é a organização que você está trabalhando. Daí, se ele for uma organização no exterior que a União participa dela, ele é considerado um empregado. Entender o que é importante isso? Por causa que demora mudar o tempo, a contribuição que a pessoa paga para o Brasil, entendeu? E se não for da União, ele é considerado um contribuinte individual. Então, deixa eu ver, próxima coisa, sobre cargos de servidores. Cargos de servidores, o que é isso?
Bom, cargos servidores públicos, é isso, entendi. Existe uma separação por causa que cada um desses vai para um lugarzinho dependendo do jeito que ela é considerada cargo público, né? Como eu falei, o carinha que trabalha para o INSS, ele é um cargo público, mas ele é um empregado. Ele é considerado empregado e por isso ele é afiliado ao RPPS. Mas se for um servidor público que tem efetividade, ele vai para o RPPS, né? Daí essa separação que ia falar agora. O cargo de servidores públicos foi separado em cargo efetivo, pessoas com cargo efetivo, pessoas com cargo comissionado, pessoas com cargo temporal e pessoas com cargo de emprego. Eu falei temporário, eu falei que dizer temporários. E pessoas com cargo público, emprego público. E se você entendeu o que eu acabei de falar e repetir várias vezes, o basicão é que se for um cargo efetivo, ele é RPPS. Se não for um cargo efetivo, todo o resto é sempre RGPS, né? Qualquer tipo. Se for um cargo público temporário, ele é considerado um empregado RGPS. Se for um emprego público, é um empregado RGPS. Se for um cargo em comissão, que é o que mais confunde para essas pessoas, é RGPS também. O cargo exclusivamente de comissão também é empregado em RGPS, tá? Comissão é o cargos de. Eles estão. Essas coisinhas aí de cargo de comissão estão expostos na Lei 8212 dos servidores estatutários federais. É basicamente chefia, direção e assessoramento, tá? Daí o cargo efetivo pode ser. Tem os caras que são cobertos pelo RPPS e tem os que têm RPPS também, né? Engraçado. Próximo conteúdo sobre a obrigatoriedade das contribuições. Essa coisa de obrigatoriedade de contribuições é só uma coisa que de você separar as pessoas que são empregados lá, aqueles obrigatórios, junto com o facultativo e uma pessoa que não tem remuneração. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Saca só. Se for um segurado obrigatório, mas esse cara também for fizer algum tipo de coisa de facultativa, por exemplo, como é que eu disse? Ele é um estudante, ele tá, ou ele faz aquela coisa lá, ele cuida da casa, ou ele, sei lá, ele é mágico e consegue trabalhar num estágio também. Faz um estágio também. Todos esses três aqui que eu falei são basicão do facultativo, entende? Ou seja, ele tem um obrigatório, que ele tem que pagar uma contribuição para o INSS, e um que é facultativo, só se ele quiser. Daí, obviamente, o que, que você vai falar dessas coisas? Ele só é obrigatório contribuir as coisas sobre o valor que ele ganha obrigatório. Normalmente, a pessoa pensa, por causa de outros estudos que ele faz, que ele teria que contribuir tudo que ele ganha, ou seja, tudo que ele ganha de facultativo também, como segurado facultativo, ele teria que contribuir, seria somado lá com o que ele ganha do segurado obrigatório para fazer uma média e contribuir para o treco. Isso é o que a pessoa normalmente pensaria, se ela estudou, cara. Só que isso não acontece com as coisas tipo de valores facultativos, entendeu? Ela só acontece se essa pessoa aqui que tem é segurado obrigatório, ou seja, tem um contrato que ele ganha algum valor de dinheiro, e tivesse mais um outro emprego, um segundo emprego, que era obrigatório também, daí ele teria que contribuir pelos dois. Mas se for outra coisa que ele ganhar um valor extra, for uma coisa facultativa, não é considerado isso. Daí, se for, por exemplo, um segurado obrigatório, junto com que está num serviço que paga lá, contribui para o regime geral, mas ele tem um segundo emprego, que é um segurado obrigatório do RPPS, ou seja, ele é um servidor efetivo também. Ele tem desses dois empregos, as duas carinhas, dois empregos. Daí, esse aí é a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Ele contribui pelos dois. Ele tem que pagar a contribuição do salário obrigatório que está vinculado ao RGPS para o RGPS e as coisas que ele deve para o RPPS para o RPPS. Tipo, esse aqui você pode ter achado que ia fazer aquela
coisa que eu falei no começo de misturar, mas não. E o segundo ponto é a pessoa que tem um trabalho, mas ele não é remunerado. Basicão é que ele só serve para o sindicato. A pessoa remunerada, obviamente, ela não tem que fazer nenhum tipo de contribuição sobre a coisa que não é remunerada, entende? Porque é meio confuso. Próxima coisa, sobre empregado doméstico. Sobre o empregado doméstico, você pode dizer que essa pessoa tem que ser uma pessoa física e ela trabalha para a família em situação eventual ou contínua, eventual ou contínua. Essa coisa de eventual não é exatamente como em eventual, não. Ela trabalha para uma família ou para a própria família e continuamente duas vezes por semana, 2 dias por semana é o mínimo que está aí próprio escrito na lei seca. Mas o normal, o mais conhecido é ela trabalhar a semana inteira, 5 dias da semana na casa lá. E ela tem que receber remuneração, né? E a pessoa que contrata ela é obrigatória a contribuir para o RGPS, para o INSS dela. Se ela não contribuir, ela está sendo contra a lei, cara. Depois tem o contribuinte individual. O contribuinte individual pode ser considerado autônomo ou uma profissão liberal. E essa coisa aqui do contribuinte individual é aquela coisa de não eventual ou. Ah, essa coisa aqui é a coisa que o INSS usa questões com os nomes estranhos que você nunca ouviu falar e nem lembra de eles darem na própria lei seca para confundir você se ele é um contribuinte individual. Porque o contribuinte individual, né, ele tem uma própria vantagem. Não vantagem, ele tem uma própria, que nem todos os outros tipos de contribuintes, ele tem uma própria porcentagem que tem que ser tirada do valor que ele recebe. Daí, o contribuinte individual autônomo no profissional liberal pode ser separado em um empresário que ganha, um microempresário individual, um MEI, os pastores e padres, esse aqui para muito, os professores comentam muito, né? Também, porque é pegadinha de concurso, os pastores e padres são considerados contribuintes individual. Tem o vendedor ambulante, ele, enquanto ele vende lá, ele ganha o valor, ele é autônomo e tem que fazer uma contribuição. Normalmente eles não fazem, algumas pessoas, contribuintes individuais, tentam não entregar o valor que elas ganham para o INSS, mas é obrigatório, tá? E depois disso tem o síndico remunerado. Esse também é uma pegadinha que aparece às vezes, né? O síndico remunerado também tem que, se ele é remunerado, tem que dar, já que ele é obrigatório, ele tem que dar um valor do valor que ele recebe, um, uma porcentagem para o INSS, né? Depois disso é depois do individual, sobre o trabalhador avulso. Esse aqui é um que eu não lembro as coisas. O que é o trabalhador avulso? Características é o sem vínculo. Esse é certo? O trabalhador avulso é o trabalho dele eventual, ou seja, não tem periodicidade. É o carinha que ganha por dia ou por hora. Ele trabalha intermediado por órgão, ou seja, tem um órgão que contrata ele, um terceirizado que contrata ele. Com mão de obra, um exemplo disso é trabalhos portuários, e ele tem um sindicato, por exemplo, ele entra num sindicato dos trabalhadores de alguma coisa, e toda vez que tem trabalhos disso, o sindicato chama ele para ir lá. Pode ser, o trabalhador avulso também pode ser não sindicalizado, tá? Se você está achando. Depois disso, para terminar, sobre o segurado especial. Especial aquela coisa do carinha que é agropecuário, o peixe que eu comentei no começo. Basicamente, o segurado especial é o produtor ou o pescador. O produtor é o cara agropecuária ou extrativista vegetal, sabe? Um engenheiro. O agropecuário pode-se dizer que ele é o cara que tem até 4 modos fiscais de limite de lugar e não pode ter empregados. Ele só pode contratar empregados no tempo
no tempo que eu falei agora lá no começo de, de colheita, tá? Esses empregados, ele pode, na verdade, contratar pessoas, mas ela não pode ser permanente, né? Só pode contratar, elas só podem trabalhar pelo tempo de colheita. E por que que tem um limite de 120 dias? Bom, porque é normal, né? Mas dá para analisar que o tempo de 120 dias são os 4 meses da season, da sessão, da verão. Bom, da estação, isso, lembrei. Da estação do ano, ou seja, vai lá, sei lá que estação que ele quer, vai colher a coisa, e daí, quando chega essa estação, ela dura 4 meses, né? E daí ele controla alguém pra, durante essa estação, né? Faz sentido. O básico é que essas pessoas do Segurança Especial são regimes de economia familiar. As pessoas da família que eu tô falando, da família dela, são tipo companheiros, cônjuges e filhos que trabalham. O pescador é aquela coisa, basicamente a mesma coisa desse cara aí. Tipo, ele só pode contratar uma pessoa se for uma época de muitos peixes. Ele não pode ter muitos barcos, que nem o produtor não pode ter muitos. Ele não pode ter barco grande e não pode ter muitos barcos, assim que nem o produtor não pode ter mais terras para produzir mais coisa. O produtor, o pescador artesanal também pode ser uma pessoa que não tem embarcação ou que só tem uma pequena embarcação, né? E acho que é só, né? E assim termina os resuminhos que eu tava vendo aqui. Agora eu vou terminar com uma apostila que eu tava procurando na internet e achei. São as regras de transição, essa apostila aqui fala das regras de transição. A regra de transição é importante, o conteúdo disso, que é de quando o cara vai de uma previdência para outra, de um regime para outro, né? Idade mínima, professores, mudanças da Constituição de 2020, idades. E só, né? Vamos lá. Regras de transição. Até o dia 13 de novembro de 2019, eram previstas as seguintes aposentadorias aos segurados da RGPS. Aposentadoria por tempo de contribuição, ganhava. Aposentadoria por idade, ganhava. Aposentadoria especial possível e aposentadoria por invalidez. Essas quatro. Após a publicação da emenda de 2019, o que aconteceu? A aposentadoria por tempo de contribuição e a idade acabou. Elas ainda existem, mas foram desfeitas, tipo, foram escritas como se fosse somas, tá? E agora ela se chama a aposentadoria programada. Entendeu? Não existe mais aposentadoria por contribuição. Se tiver lá na prova, ele é errado. Por exemplo, ele falar que a pessoa se aposentou, então ela pode se aposentar por aposentadoria de contribuição. Isso está errado, porque o termo seria uma pegadinha, né? A questão seria uma pegadinha, porque a aposentadoria de contribuição não existe mais. Ela está escrita, ela a mesma, ela ainda existe, só que ela se chama agora aposentadoria programada. A mesma coisa para aposentadoria por idade, ela se chama aposentadoria por programada. Antes das regras para ter direito ao benefício eram as seguintes de forma cumulativa. Por exemplo, a aposentadoria por idade era quando um homem tinha 165 anos, quer dizer, 65 anos de idade, ou mais 180 carências, ou seja, ele tinha que ter trabalhado pelo menos uns 15 anos para poder pedir isso. As mulheres são 5, que nem a regra de sempre, 5 anos a menos e 180 e 15 anos de trabalho. Depois, a tribunal, o tempo de contribuição era homens de 35
de tempo de contribuição mais 180 carências. O que na verdade eu não entendo muito bem. O cara trabalhando por 35 anos, é isso? Daí você me confunde. O que que são sobre a carência, né? E as mulheres, mesmo esquema, 5 anos a menos. As coisas do tribo do. Fico confundindo por causa de siglazinhas nessa apostila. TC, tempo de contribuição, isso. O tempo de contribuição independe da idade do segurado, se ele trabalhou 35 anos e contribuiu, fez contribuições de carência, então ele foi. Ele foi. Agora eu lembrei o que é carência, droga. A carência é que por quanto tempo a pessoa que não está pedindo essa aposentadoria pode pedir. Ou seja, assim que uma pessoa, um homem ou uma mulher chegasse nessa idade aqui, 65, 60 anos, ela teria e ela tivesse contribuído para o INSS nos últimos 15 anos, que é essa coisa de 180 carência, significa que é o tempo de que o INSS espera, consegue guardar o dinheiro que ela contribuiu para ela ir pegar, entendeu? Basicão. Legal, né? Daí independe de idade, o professores reduz 5 anos o tempo de contribuição e depende da idade. Aqueles que completarem todos os requisitos até a véspera da publicação ganham o direito adquirido, sabe? Ou seja, aqueles que chegaram na idade de 65 anos ou 60 anos podem pedir a aposentadoria ainda. E as pessoas que tinham chegado a 35 anos podem pedir a aposentadoria de contribuição, mesmo que agora ela não existe mais. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Voltando. Não sei se é pior, né? A nova aposentadoria qual é o mesmo nome da nova? Programada. Essa aposentadoria programada tem algumas coisas ruins para ela, para a pessoa ir lá e pedir a de contribuição ou a de idade, né? Voltando. Agora imagine a seguinte situação: uma segurada tinha 29 anos de contribuição na véspera da publicação da emenda, sacou? Ou seja, ela não completou os 35 anos de contribuição, ela não poderia pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. Faltava apenas um ano para obter o direito. As mulheres são 30 anos. Olha, isso aqui é uma pergunta. Essa apostila tá me pega, tá zoando comigo. Isso aqui é uma pergunta do INSS, sabia? É uma pergunta assim. Eles vão lá e colocam uma pessoa. E eles colocam uma quantidade de anos que nem foi nessa hipótese aqui, nessa hipótese. Daí o principal era que você ia perguntar três hipóteses que ia perguntar. Primeiro, eu ia perguntar se a pessoa tem direito à aposentadoria. Nesse caso, não, né? Segundo, você ia ter que lembrar se, obviamente, se a pessoa vai ter nome de mulher ou homem, nome de homem, você vai saber o sexo dela. Daí, a segunda coisa que ela pergunta é quanto tempo falta para para ela ganhar o segurado. No caso aqui, ela só tinha que trabalhar um ano porque ela tem 29 anos de contribuição. E o terceiro eles perguntam um dia. No caso aqui, ela tinha 29 anos. Daí ele pergunta se em 2020 ela teria o direito ao tempo de contribuição. E sim, ela teria, porque ela teria completado 30 anos de contribuição e teria sim o direito. Assim como é esse. Voltando. Faltava apenas um ano para obter o direito de aposentadoria por tempo de contribuição. Imagina informá-la que somente se aposentaria com 62 anos de idade. Mudamos as regras do jogo e agora se adapte. Sacou? Essa moça aqui, que as idades mudaram, né? Agora ela vai ter que trabalhar 3 anos a mais, quando antes ela só precisava trabalhar mais um ano para poder se. Eu falei 3 anos a mais, mas eu não tenho certeza disso, né? Porque não tem nenhuma idade da pessoa aqui. Mas, né? Deu pra entender? Simplesmente, no começo ela só precisava trabalhar mais um ano e ela poderia pedir uma aposentadoria, se aposentar. Mas
Agora, se tivesse mudado e ela não tivesse ainda o direito de conseguir o direito adquirido, ela ainda ela ia ter que trabalhar mais de um ano, entendeu? Simples assim. Para não prejudicar aqueles que não tinham o direito adquirido, mas estavam próximos a obter o direito do benefício, foram implementadas regras de transição. As regras de transição foram instituídas 5 regras, inclusive algumas aplicadas para servidores que estão no próprio RPPS, né? As regras de transição e direito adquirido e aposentadoria já estão incluídas no próprio decreto 3048, foram adicionadas no artigo 188. Foram adicionadas do 188A até o 188Q. Já que falou que, vamos ver. 188 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Caraca, tem 17, meu. 17 regras novas. Pelo menos parece. O que será que foram? Novos 17 artigos foram incluídos aí. Voltando. Fórmula 8696. O que será que é esse tipo, essa fórmula aqui? Ela se chama Fórmula Aposentadoria Devida. Sobre o tempo de contribuição, 30 para mulheres e 35 para homens. Essa é a regra antiga, certo? Daí, ponto 2, somatório de idade mais tempo de contribuição. Se a pessoa. Ah, entendi. A fórmula, um tipo de cálculo para fazer se a pessoa vai ter direito a fazer essa regra de transição. Se a pessoa tivesse aqui, no caso dessa garota aqui que tinha 29 anos de contribuição. Deixa eu usar a calculadora aqui. Tá. No caso aqui, mulher 86 pontos, certo? Se ela aqui tem 86 pontos, menos 65, não, volta, menos 29, isso. Menos 29 anos de contribuição. Daí, aqui, ó, 57, dá igual a 57. Ou seja, se essa garota aqui, que falou na situação, tiver 57 anos, ela ia ter direito a poder fazer o tempo de transição, usar a regra de transição. E só ia precisar trabalhar mais um ano para poder pedir a aposentadoria. Agora deu para sacar aquela coisa que eu comentei no começo, né? Se essa pessoa só tinha 57 anos, ela ia ter que ir voltasse essa aposentadoria de transição, essa aposentadoria programada, ela ia ter que trabalhar o quê? Mais 5 anos, meu. Tipo, antes ela só precisava trabalhar mais um ano e ia se aposentar, ia ficar feliz. Agora ela vai ter que trabalhar 5 anos a mais, meu. Se ferrou, entendeu? Mesma coisa para os homens, né? Vamos ver aqui. Os homens têm que trabalhar 35 anos e a e a conta deles tem que dar 96, certo? 96 menos, deixa eu colocar um 34 aqui. 34, ou seja, o homem tinha que ter pelo menos uns 30, 62 anos para poder usar essa fórmula aqui. Legal. Próximo, a partir do ano de 2020, foi acrescido um ponto percentual até limite de 100 pontos, mulheres e 105 homens, ou seja, aumentou a contagem da fórmula quando passou um ano. Ou seja, diminuiu a quantidade de pessoas que iam ter o direito de fazer a transição. Voltando, a aposentadoria devida para professores. Já que, se você não lembra, os professores eles se aposentam mais jovens. Eles têm 5 anos menos de trabalho. Daí 25 de mulheres, 30 homens, soma mais, mesma coisa, somatório a idade mais tempo de contribuição. Nos casos dos professores é 81 pontos para mulheres e 91 pontos para homens. Se não foi óbvio, obviamente, esses 5 pontos que são 5 anos que ela tem a pessoinha, os professores trabalham a menos, foram tirados dos pontos necessários para fazer a contagem, né? Senão não seria justo. Mas basicamente é a mesma coisa dos outros, da fórmula dos aposentadoria normal, né? Voltando, agora uma tabela de pontuação para homens e mulheres, né? Parece que é assim. Em 2019, que falou essa coisa aí dos pontos de 96, a regra de fórmula de 96 e 86 pontos.
começou em 2019. E a cada ano que vai passando, ela vai aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Em 2021, ela ia aumentar para 98 pontos para o homem, 88 para as mulheres. Aumentar para 99 pontos necessários e 89 para mulheres. Sacou? E daí essas pessoinhas que iam pedir, poderiam, os louconas, podia pedir a transição, elas já, a pontuação ia somar, 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 até em 2033, que ia chegar num limite de 105 pontos para os 100 pontos para mulheres, ou e em 2028 ia chegar a 105 pontos limites para os homens. Agora é só para ver essa loucura aí de 105 pontos. 105 menos, deixa eu ver. Desta vez eu vou diminuir, tirar a idade da pessoa. Menos 65 anos. Pá! Menos 65 anos. Deu 40. Maluco, né? Esse aqui a pessoa teria que trabalhar 45 anos a mais. Louco. Então não, esse aqui não dá certo, né? Voltando. No 105 pontos. Menos 70. 70 anos de idade. Daí dá certo. Basicamente, as pessoas aqui em 2028 vão ter 70 anos de idade e ainda podem pedir, se elas não pediram as aposentadorias dela, né? Daí a mesma coisa para os professores, vai aumentando os pontinhos. Tá. Sobre a segunda regra, tempo de contribuição mínimo com idade progressiva. A aposentadoria devida à regra geral era 35 contribuições de homens e 30 contribuições mulheres. A idade dos homens agora é de 61, idade 61 homens e 56 mulheres. Para professores, a idade é 30 de contribuições, quer dizer, as contribuições são 30 anos, 5 anos a menos, e para as mulheres 25. E a idade é 5 anos a menos, 56 para homens, 51 para mulheres. Quer dizer, é 4 agora a diminuição, né? As idades aumentarão a partir de 2020 até que atinja 65 homens e mulheres. Eu não entendi essa aqui, na verdade. Ou seja, eles diminuíram, para fazer essa transição, eles diminuíram a idade que as pessoas podem pedir as aposentadorias, é isso? Voltando, após professores 60 anos e professores 57 anos. No disposto no artigo 16, emenda de 2019. Diz assim: assegurado filiado ao regime geral de previdência social até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, e idade 56 anos de anos ser mulher e 61 anos ser homem. Parágrafo 1. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso 2 do caput será acrescida de 6 meses a cada ano até atingir 62 de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Para o professor que comprovar exclusivamente o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam incisos 1 e 2, que é o 30 e 56 anos de contribuição e de idade, do caput serão reduzidos em 5 anos, sendo a partir de 1º de janeiro de 2020 acrescidos de 6 meses a cada ano. As idades previstas no inciso 2 até atingirem 57 e 60. O valor de aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma de lei. Nada melhor que uma tabela para entender. E na verdade eu não entendo essas tabelas não, dessa apostila. Então eu vou pular as tabelinhas, basicamente vai aumentando em meio ponto, meio ano, né, que falou lá, para cada ano, dependendo da idade, ou para a idade ou de contribuição. Para as pessoas que são professores e outras pessoas. Vamos agora para a terceira regra. A terceira regra de fazer essa transição é tempo de contribuição cumprido, pedágio de 50%. Está no artigo 17. Ao segurado filiado a um RGPS até a data da entrada de vigor desta emenda, e que na referida data conter mais de 28 anos de contribuição, ou seja, os carinhas faltava ainda 1, 2, 5, 6,
Faltava ainda só 7 anos. Faltava 7 anos para ele terminar as contribuições para poder pedir a aposentadoria de contribuição. E se mulher, é claro, os 28 anos. Na verdade, falei errado, né? Porque eu não terminei a ordem que está escrita aqui estava meio estranha. Basicamente, faltava 2 anos ainda. Ou seja, as pessoas que ainda tinham 2 anos para terminar a contribuição, para pedir a aposentadoria de contribuição, podem pedir esse aí. 2 anos, faltava só 2 anos. Agora você quer que eu trabalhe mais 5 anos, seu loucão? Quer me matar? Assim, né? Fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Os requisitos cumulativos para pedir essa coisa é 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de idade. E 35 anos de contribuição se homem, complementa o período adicional correspondente a 50% do tempo que na data da entrada em vigor desta emenda. Não estou entendendo. Parágrafo único. Benefício concedido nos termos deste artigo terá o seu valor apurado de acordo com a medida aritmética simples dos salários média de a contribuição das remunerações calculadas na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário calculado na forma do disposto 7, 9 da Lei 8213. Abrange aqueles que estavam com menos de 2 anos de aposentar na data da publicação da emenda. Aqui aplica o fator previdenciário no cálculo beneficiário. Mó louco essas regras de transição, né? E a quarta, porque pelo que eu sei só tem 4 regras de contribuição, né? Essa aqui tá me irritando, essas regras de contribuição. Então eu só vou ler o trequinho e não vou ler o que está escrito na lei, que normalmente está aqui na apostila. Idade mínima, tempo de contribuição com pedágio de 100%. Essa coisa de pedágio de 100% é aquela. É uma coisa que eu estudei agora há pouco, numa apostila chamada pedágio de 100%. Será que é isso aqui? Aposentadoria devida quando o segurado completar a idade mínima de 57 mulheres e 60 homens, período adicional de tempo que faltaria para atingir 30 anos em mulheres e 35 homens. Aposentadoria devida aos professores, idade mínima 52 mulheres, 55 homens, período adicional 25 anos mulheres, 30 homens. Essa regra também se aplica aos servidores públicos para que dispõe o artigo 20, mas que eu não vou ler, né? Pula, 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 pula. E não tem uma explicaçãozinha que nem nos outros, né? Agora sobre aposentadoria por idade. Aposentadoria devida, idade mínima de 60 mulheres, 60 mulheres e 65 anos, aos 15 anos de contribuição. Veja o que dispõe o artigo 18 da emenda. O segurado que não quero ler isso não. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Perceba que teremos um aumento progressivo de idade para as mulheres a partir de 1 de janeiro, seguindo a tabela. Regra de transição à aposentadoria especial. Ainda que temos a previsão de uma regra de transição para a aposentadoria especial, que por agente nocivo passou a prever a idade mínima para concessão antes da emenda 103, bastava ter 15, 20 e 25 anos, 15, 20 ou 25 anos de contribuição em atividade especial, conforme a gente exposto. Se você não lembra o que eu comentei lá quando eu estava falando dos benefícios no resumão, era a regra de transição à aposentadoria especial, é a aposentadoria especial quando a pessoa se trabalha com coisas perigosas, entende? Dependendo da periculosidade, aumenta ou diminui os anos que ela pode ser exposta. É isso. E só pra terminar aqui, deixa eu ver. Não, isso aqui era o final mesmo. Eu não vou ler as coisas que tá na lei. Comentário final. Eu percebia, finalmente, depois de ler tudo isso aqui, eu saquei a verdade sobre. A verdade sobre essas tabelas, essas drogas de tabelas aqui. Essas drogas de tabela que ficam aumentando um ano toda hora. O basicão é que é a regra geral científica é que as pessoas, com o desenvolvimento da sociedade humana, as pessoas estão vivendo mais, né? É aquela coisa de as pessoas não têm como pagar a aposentadoria dos servidores, né? E é isso que está sendo representado nessas tabelinhas. Quanto mais, quanto mais tempo passa, a maior é a cientificação, maiores são as coisas, mais tempo as pessoas vão viver. Por isso que tem que aumentar o tempo de contribuição, entendeu? O tempo de idade e o tempo de contribuição também. E na tabelinha, na verdade, está a progressão natural do tempo. Que, né, se você vê lá, 70 anos atrás, 30 anos atrás, quer dizer, a média de mortes, a média de idade por mortes era uns 30 anos a menos do que agora, né? Agora são uns 80, 75 anos, né? Antes era uns até 30 anos menos, maluco, né? E assim, tchauzinho.